Olá, meninos e meninas. Fala, meu povo. E aí, galera? Tudo bem? Tudo dominado? Tudo tranquilo? Espero que sim. Professora Ana Flávia, estamos de volta com as nossas videoaulas, onde hoje vamos fazer um resumo sobre o que a gente viu no decorrer das nossas aulas, especificamente sobre os sofistas. E aí, o que é que você vai precisar para a nossa aula de hoje? Pegar o seu caderno, caneta, marca-texto para poder organizar as anotações, onde essas anotações elas irão lhe ajudar a resolver o seu TD avaliativo, irão lhe ajudar a resolver atividades, irão lhe ajudar a resolver qualquer questão com relação aos sofistas que vocês necessitarem ou precisarem no decorrer das suas atividades. E aí, pegaram o caderno? Posso começar? Então, a primeira coisa que você vai fazer neste momento agora com o caderno em mãos, colocar o título da nossa aula, que aparece aí na tela para vocês. Os sofistas. Lembrando que esse conteúdo já foi estudado anteriormente, e você que não assistiu às aulas anteriores, vai ficar com dúvida na hora que eu estiver reexplicando, fazendo a revisão, o resumo do que a gente já viu. E aí vai se perder em alguns momentos? Vai. E aí o que é que você pode fazer? Reassistir essa aula novamente para tirar qualquer dúvida que surgir e passar a mensagem, a pergunta lá no Class, ou assistirem às aulas anteriores para compreender o que vamos falar hoje. Vamos começar, a partir de agora, com os sofistas e anotações do decorrer da nossa aula. Então, como já vimos, quem eram os sofistas, né? Vamos observar quem eram esses sofistas. Eles eram filósofos, eles eram professores, de acordo com o que a gente já estudou, podemos definir neste momento que eles não eram exatamente filósofos. Eram pessoas que ensinavam aqueles que não tinham a facilidade de se comunicar, ou seja, que eram tímidos, não sabiam se posicionar. Então, eles eram contratados para passar esse conhecimento para essas pessoas. Então, nós temos aqui, os sofistas eram professores viajantes que, por determinado preço, vendiam ensinamentos práticos de filosofia, também conhecidos por aqueles que se dedicavam a instruir e a educar os cidadãos atenienses. Olha aí, meu povo, conteúdo que a gente já estudou em outra matéria, em outra disciplina. Olha aí a Grécia Antiga, o povo de Atenas, que contratavam os sofistas para ensinar, instruir, educar os seus cidadãos interessados em participar na vida da cidade-estado, ou seja, aqueles que iam se envolver na questão política ateniense. Bora lá para as informações que vocês vão anotar. Vamos lá. Eram professores viajantes, vocês vão copiar. Vou limpar aqui. Deixa eu limpar. Vou marcar o que é para vocês copiarem. Eram professores viajantes. Pronto, está marcado que vocês vão copiar. Eram professores viajantes que, por determinado preço, vendiam ensinamentos práticos de filosofia e se dedicavam a instruir, a educar os cidadãos atenienses. Vamos continuar a nossa aula. Continuando, os sofistas foram os primeiros filósofos do período socrático. Professor, os sofistas, eles não eram professores? Eram professores. Mas, de certa forma, como eles tinham essa questão do ensinamento, o povo ateniense acabava também comparando eles com filósofos. Então, a gente pode dizer, sim, que os sofistas foram os primeiros filósofos do período socrático. Esses se opunham à filosofia pré-socrática,
ou seja, eles eram contra essa filosofia, dizendo que estes ensinavam coisas contraditórias e repletas de erros, que não apresentavam utilidade nas polis. O que eram as polis? As cidades. Dessa forma, substituíram a natureza que antes era o principal objetivo de reflexão, era o princípio de tudo, a arte, pela arte da persuasão, a arte de você tentar convencer o outro que você está falando a verdade. Apresentavam-se como mestres de oratória, a fim de obter vitória na retórica. O que significa retórica? Na arte de discursar, na arte de se posicionar, no momento da argumentação. E aí nós temos Protágoras, que era o filósofo sofista, que teve seus livros queimados em público. E quem queimou? Os próprios filósofos, porque eles diziam que os sofistas não poderiam ser considerados filósofos, porque eles não tinham esse ensinamento, eles não tinham esse conhecimento, e que eles iam contra tudo aquilo que os filósofos pesquisavam e que os filósofos acreditavam. Daqui o que vocês vão copiar. Parte aqui de cima, Protágoras, toda essa informação dele. Aqui de baixo, os sofistas, eles ensinavam coisas contraditórias. Os sofistas diziam que os filósofos ensinavam coisas contraditórias e repletas. Então, deixa eu limpar aqui o que vocês vão copiar, mais uma vez. Vão copiar a parte de cima, normal. Agora aqui, os sofistas, eles se opunham à filosofia pré-socrática, dizendo que estes ensinavam coisas contraditórias e repletas de erro, que eles não apresentavam utilidades nas cidades. Vocês vão copiar isso. Depois de copiado, tiro pausa para a gente continuar com o nosso conteúdo. E aí, copiaram? Agora vamos dar continuidade às próximas informações. Vocês vão fazer o que agora? Vão pular uma linha e vão colocar características dos sofistas. Características dos sofistas. Vocês vão pular uma linha e vão colocar características dos sofistas. É a primeira característica que vocês vão colocar. Vamos lá. Mestres de oratória. Os sofistas eram mestres de oratória. Reflexão pela arte da persuasão. Reflexão pela arte da persuasão. Arte de discursar. Arte de discursar. E o último, argumentação. Aí os sofistas, como a gente está vendo no decorrer da nossa aula, que já vimos anteriormente, eles ensinavam técnicas que auxiliavam as pessoas a defenderem o seu pensamento particular, suas próprias opiniões contrárias sobre o mesmo, para que, dessa forma, eles conseguissem seu espaço. Por desprezarem algumas discussões feitas pelos filósofos, eles eram chamados de céticos, e até mesmo por Sócrates, que se rebelou contra eles. Olha aí, Sócrates foi contra os sofistas, dizendo que eles desrespeitavam a verdade e o amor pela sabedoria, dizendo que os sofistas desrespeitavam tudo aquilo que eles haviam pesquisado, tudo aquilo que eles haviam compreendido, tudo aquilo que eles haviam mostrado para a sociedade, utilizando a natureza como princípio, como a arte de tudo. Mais uma vez, sofistas não eram filósofos, eles eram professores, mas que os atenienses acreditavam que eles poderiam sim ser filósofos, porque eles tinham a oratória, eles tinham um dom de ensinar as pessoas a saberem se posicionar, a saberem dar sua opinião
questionar, saber liderar, ter uma boa postura e usar sempre as palavras certas. Daqui o que é que vocês vão anotar no seu caderno? Tudo isso que tem na sua tela. Lembrando que copie em formas de tópico. Vou numerar aqui para vocês os tópicos, a forma como vocês devem copiar. Vamos lá entender o que é que vocês vão anotar no caderno. Eu falei tudo, mas aqui eu vou dividir nos tópicos para vocês entenderem e ficar mais fácil e organizado, para lhe ajudar a resolver o seu TD avaliativo. Então, aqui nós temos a primeira seta, que vocês vão anotar, e vão escrever toda essa parte que está sublinhada de azul, até aqui, até pensamento, que vai ser o seu ponto final. Segunda seta, a partir de Sócrates. Sócrates se rebelou contra eles, dizendo que desrespeitavam a verdade e o amor pela sabedoria. Então, são essas duas informações, esses dois tópicos. Resumi para vocês, para não ficar muita informação no seu caderno. Mais uma vez. Primeira seta, os sofistas ensinavam técnicas que auxiliavam as pessoas a defenderem o seu pensamento. Ponto. Vai ser até aí. Segunda seta, Sócrates se rebelou contra eles. Eles quem? Os sofistas, dizendo que desrespeitavam a verdade e o amor pela sabedoria. E aí, entre os principais sofistas, nós tínhamos Protágoras, que vocês já fizeram uma anotação sobre ele, Górgias, Hípias, Isócrates, Pródico, Crítias, Antífonte e Transímaco. Esses eram os sofistas que mais se destacaram. Entre esses, a gente ainda teve um que se destacou entre eles. Entenda. Entre todos os sofistas, esses foram que se destacaram mais em Atenas. E entre os que se destacaram mais, nós ainda temos um, que é o Protágoras, porque os seus ensinamentos foram queimados. Temos também Górgias e Isócrates, que foram considerados os mais importantes. Então, os três mais importantes, Protágoras, Górgias e Isócrates. Mas lembrando que Protágoras ainda se destaca entre todos, porque ele teve suas escrituras, seus livros queimados. Precisa anotar, professora? Não, não precisa anotar. Basta ter essa informação na sua mente. Mas eu quero anotar. Se você quer anotar, aí não tem problema. Você pode anotar. Estes, assim como os outros sofistas, prezavam pelo desenvolvimento do espírito crítico e pela capacidade de expressão. Uma consequência importante que se fez pelos sofistas foi a abertura da filosofia para todas as pessoas da poli. O que é a poli? As cidades, que antes era somente uma seita intelectual fechada, formada apenas por nobres. Então, aqui está dizendo que os sofistas, mediante os seus ensinamentos, seu posicionamento, conseguiu fazer com que a filosofia ela fosse expandida para todas as classes sociais, não ficasse restrita apenas aos nobres. E para concluir a nossa aula de hoje, nós temos aqui os sofistas eram professores itinerantes. O que são itinerantes? Que eles se deslocavam dentro do território, eles andavam de cidade em cidade, que instruíam os jovens e faziam conferências em que mostravam a sua eloquência em troca de dinheiro. Professor, o que é eloquência? O seu conhecimento. Eles mostravam as suas palavras, a sua forma de se expressar em troca de dinheiro. Então, por isso que eles eram considerados professores. Os sofistas ensinavam as artes da palavra, a arte de discutir e a arte de persuadir. Discutir era chamado de dialectia e persuadir era chamado de retórica. Entre todos os sofistas, nós temos 4. Protágoras, Górgias, Pródico, Hípias, e entre esses, o Protágoras era o que mais se destacava. O que vocês vão copiar?
essas duas informações, os dois pontos. Lembrando a vocês que para encerrar nossa aula, assim que concluir, anotações organizadas no caderno, você vai tirar a foto e vai enviar lá no Class valendo nota de atividade. A gente vai ficando por aqui. Até a nossa próxima aula. Até o nosso próximo encontro. Tchau!